Os relatos do canal são retirados de vários sites da internet e a intenção é gerar uma grande diversidade de relatos e informações para o público. Pesquiso bastante para oferecer o melhor conteúdo para vocês. Um homem chamado Jorge Abrantes relatou que conversou com um conselho espiritual e deslumbrou o iminente início de uma grande guerra mundial. Mas antes de começar, peço que por favor, façam a inscrição no meu canal, e façam um comentário. Vamos começar o relato. Meu nome é Jorge Abrantes, e tive a minha experiência de quase morte em 2020, e já vinha sendo acompanhado pelos médicos há muitos anos, devido a possuir um longo histórico de doenças cardíacas, e desde abril de 2020 eu sentia muito cansaço e falta de vitalidade. Mas estávamos vivendo uma grande pandemia de coronavírus, então, preferi não ir ao hospital, e não ter risco de contrair o coronavírus. Tendo uma doença cardíaca, seria meu fim se por acaso contraísse o vírus. Quando chegou o fim daquele mês de maio, eu estava mais tranquilo, e no dia 25 de junho, eu acordei bem de manhã cedo, preparei meu café da manhã, e depois liguei meu computador para iniciar o meu dia de trabalho, para minha empresa. Eu comecei a sentir algumas dores no braço e na mandíbula, e quando chegou a hora do almoço, eu ainda me sentia muito mal. Liguei para minha filha preocupado e pedindo para ela me levar para o hospital. Podiam ser apenas dores de gases ou dores musculares, mas eu precisava verificar isso com exames. Eu preparei o almoço na cozinha, então, senti meu coração batendo em descompasso, e senti falta de ar e uma dor aguda. Eu me curvei e caí no chão, e minha filha estava tocando na campainha, porque morava perto e chegou rápido. Ela tinha uma cópia da chave e entrou e me encontrou caído no chão da cozinha, e chamou uma ambulância. Eu estava lúcido quando o médico e os enfermeiros chegaram, mas logo após, fiquei inconsciente e depois minha filha falou que eles aplicaram massagem cardíaca, e me colocaram na ambulância em direção ao pronto-socorro. Então, acordei no meio do caminho com fortes dores e dificuldade de respirar, até que perdi a consciência novamente. Neste momento, eu me desliguei de meu corpo e imediatamente, toda a aflição sumiu e me senti muito saudável e em paz. Parecia que não haviam mais pensamentos ou emoções, e eu estava em um ponto zero no tempo e no espaço. Meu espírito relembrou tudo o que estava acontecendo enquanto eu estive com meu corpo inconsciente, e vi os médicos tentando me reanimar na cozinha, e quando eu olhava para meu corpo, não me identificava e nem tinha vínculo com ele. Era como se eu olhasse para um boneco de plástico, e eu não entendia que aquilo era eu. Então, a sensação era de ter tirado uma fantasia e ter voltado a ser meu verdadeiro eu. O ambiente estava muito iluminado e quando olhei para trás, tinha um grande foco de luz atrás de mim, e parecia um fabuloso portal redondo, e era por isso que todo o ambiente do hospital estava iluminado. Então, senti uma atração de ir em direção ao portal. Quando me aproximei, eu já consegui ver do outro lado, e tinha uma paisagem linda com uma praia magnífica e águas cristalinas. Os grãos de areia eram extremamente brancos. Haviam algumas pessoas na praia transmitindo uma paz profunda, e alguns deles olharam para mim e me chamaram para junto deles. Eu sabia que se atravessasse, provavelmente não poderia retornar à minha vida humana, mas eu não pude resistir à atração de ir para junto daquelas pessoas maravilhosas, naquele lugar celestial. Quando passei pela porta espiritual, a sensação foi de êxtase, e me senti mergulhado em amor infinito, e parecia que toda aquela dimensão me amava com toda a sua intensidade, e me senti realmente realizado e completo pela primeira vez na vida. As pessoas vestiam roupas brancas e simples, e havia um grande número de pessoas, mas apenas 3 delas vieram falar comigo, e foram bastante compreensivos e amorosos, e me relataram tudo o que tinha acontecido comigo. Falaram que eu tive um problema de saúde grave no hospital, e que não era minha hora de morrer. Disseram que meu destino ainda teria uma longa continuidade no planeta Terra e que eu iria retornar à minha vida,
Então, eu perguntei que lugar era aquele e ele me falou que era um lugar intermediário. Pessoas que não se desligaram totalmente do corpo ficam em um estado de transição entre o mundo físico e o mundo espiritual. Eu não tinha um vínculo completo com a dimensão espiritual e, ao mesmo tempo, estava com um vínculo frágil com o meu organismo que se encontrava muito doente. Tudo ali na espiritualidade era muito concreto, e muito mais real que a realidade aqui do mundo material. Tinha uma lucidez absoluta e uma compreensão muito elevada. O Espírito me falou que aquela dimensão espiritual era um lugar de recepção de pessoas desencarnadas ou perto da morte. Eu tinha curiosidade de conhecer melhor aquele ambiente, e pensei que os mundos puramente espirituais após a morte devem ser maravilhosos. O ser espiritual disse que eu não poderia ficar, e estava escrito em meu destino que eu deveria continuar vivendo, porque havia uma interdependência entre as pessoas vivas e eu. Era algo que dizia respeito ao vínculo do destino entre as pessoas e eu. Foi incrível, ele sabia tudo sobre mim e conhecia tudo sobre meu futuro e meu passado. Eu falei para ele que não queria retornar e que a vida como um ser humano não tinha felicidades profundas. Não se consegue ver nada espiritual e puro durante a vida planetária. Eu queria saber sobre o futuro da humanidade e sobre o meu futuro, e ele me falou que bastava olhar para o presente para se ver que existe muita maldade entre as pessoas. Ele me disse para observar a interação entre as pessoas e a situação atual do mundo, e eu tive a visão energética de toda a negatividade criada entre a população mundial. Tive uma péssima sensação porque percebi que o planeta Terra é um tipo de plano espiritual, e que as pessoas criam um campo energético, que se somam uns com os outros, e que o campo vibracional sobre o planeta não é bom. Comecei a compreender melhor que o egoísmo e a maldade interferem no futuro pacífico do planeta, e o espírito bondoso estava me ensinando a manusear os poderes da minha consciência espiritual. Então, caminhamos até um prédio branco e circular na beira da praia. Entramos no prédio e me deparei com um ambiente extremamente limpo. Só havia uma mesa branca redonda e muito grande com 12 pessoas sentadas, e estavam esperando por mim e me mandaram sentar. Neste momento, eu tive a visão completa do futuro com muitas cenas e acontecimentos. Eu vi a pandemia sendo controlada, vi todos os hospitais do mundo com médicos e enfermeiros se esforçando para salvar vidas. Vi o luto de familiares que perderam entes queridos, e que muitos deles foram acolhidos na espiritualidade, de acordo com o merecimento. Depois, eu vi um grande conflito armado envolvendo duas nações e aquilo me abalou muito. Inicialmente era um conflito pequeno, mas depois houve a interferência de uma terceira grande nação que buscou a ajuda de outros países, e levou o mundo a um conflito mundial, porque os envolvidos não chegavam em um acordo para cessar a guerra. Foi muito forte e difícil de descrever, e eles me comunicaram que havia um jogo de interesses e muita manipulação da mídia jornalística. Me comunicou que a paz chegaria no tempo certo após o ser humano ver que o conflito não é a solução para nada, e disseram que a situação estava caminhando para o desenrolar e dissolução da situação conflituosa. Mas o andamento poderia ter um tempo muito longo ou curto e dependeria da sensatez humana. Então, a visão acelerou e vi mais profundamente o caminhar daqueles fatos futuros. As cidades pareciam mais verdes e integradas com a natureza, e a mesma harmonia que eu vi na praia, parecia ter se tornado a harmonia do planeta. Era um futuro glorioso e de bondade. O ser de luz me falou que esse mundo era possível, mas as pessoas precisavam se organizar e evoluir para construir essa realidade. Os governantes devem evoluir e se entregar à espiritualidade para pensar mais no bem comum, e os tempos de selvageria têm de chegar ao fim em algum momento e a evolução vai acontecer, mesmo que seja demorada. Haveriam situações negativas, mas vendo o futuro mais distante, parecia que tudo terminaria muito bem.
O espírito me comunicou que estava na hora de retornar e comecei a ver o meu corpo no leito hospitalar e comecei a sentir o funcionamento de minha mente humana até que retornei como um relâmpago. Fiquei sabendo que meu coração parou. Estive morto por vários minutos, mas meu coração foi revitalizado através das tecnologias e aparelhos médicos. Depois de me recuperar, busquei me entregar mais à espiritualidade e trabalhar com menos intensidade, me preocupar menos com o dinheiro e com o meu futuro. Passei a olhar mais para o bem da humanidade e ver que o mundo precisa mudar e evoluir.